Boa tarde, pessoal. 15h05, nós demos aí 5 minutinhos de tolerância e até em respeito a todos que se organizaram para estar na reunião às 15 horas. Nós já iremos iniciar, então, todos bem-vindos à nossa reunião mensal geral de julho, hoje com uma temática bem importante, bem especial. A gente está iniciando o segundo ciclo do projeto de melhorias dentro do projeto Boas Práticas, então tem muitas equipes aqui que a gente já tem se falado semanalmente sobre o projeto de melhoria. Hoje vai ser um dia muito importante para a gente falar sobre a base que sustenta um projeto de melhoria, que a gente está propondo aí nesses próximos 18 meses. Temos também as equipes do primeiro ciclo, que estão na fase de monitoramento, além de todas as outras mais de 500 unidades que a gente tem dentro do projeto, né, e a gente acompanha pelo apoio ao diagnóstico, também são convidadas para esse momento de trocas de conhecimento e que tem um teor de capacitação. Então, nós trouxemos hoje 2 especialistas no assunto, eu vou deixar que eles se apresentem, então aproveitem o momento, tirem dúvidas, deixem no chat do YouTube e, ao final das apresentações, a gente faz questão de ler os comentários e as dúvidas e a gente repassa para eles, tá bem? Muito obrigada mais uma vez, e agora eu deixo a palavra com eles. Camila? Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Camila, sou enfermeira de formação, atuo aqui com a equipe no projeto Boas Práticas, e é um prazer, né, falar com vocês sobre esse assunto, que é ciência da melhoria e Lean, porque somos suspeitos para falar, não só a partir de tudo que a gente vê, como a metodologia pode transformar aí a realidade do nosso dia a dia, dos nossos processos assistenciais, assim como a nossa vida, né? Eu brinco sempre que a gente começa a pensar mesmo, a viver com o pensamento Lean, né, com a teoria do conhecimento profundo, rodando o PDSA para tudo que a gente faz, seja no profissional ou no pessoal. Então, é um prazer estar com vocês nessa tarde para falar um pouquinho sobre essas metodologias. Junto com o Adriano, que também vai se apresentar. Boa tarde, pessoal. Adriano, sou engenheiro de produção de formação, venho atuando no setor de saúde desde o início de 2018 pelo projeto Lean, e hoje continuo pelo projeto Lean e também agora como consultor de processos no Boas Práticas também. Então, muitos de vocês vão encontrá-los em alguns locais aí das visitas. A gente espera que depois desse webinar, vocês comecem a ficar viciados em todos os locais que vocês forem, vocês ficarem reparando no que poderia estar sendo melhor ou não em termos de processo, comunicação, utilização de recursos, porque a gente fica assim, né? Todo lugar que a gente vai agora, a gente repara nisso. É isso aí. Então, para começar, a gente vai iniciar aí o nosso papo, falando um pouquinho sobre ciência da melhoria, e fiquem à vontade, como a Carol mencionou, para mandarem dúvidas, perguntas no chat. A gente vai falar de bastante teoria, assim, mas a ideia é que isso se torne muito prático na mente de vocês, e o que ficar de dúvida, com certeza a gente vai trabalhando ao longo dos nossos encontros e também durante a visita presencial, né, para aquelas unidades que ainda não tiveram esse momento, todas terão, e aí a gente vai consolidar aí todas essas teorias e conhecimentos. Então, começando falando sobre a ciência da melhoria, a gente inicia com uma reflexão de que quando a gente fala, né, dos cuidados em saúde, eu gosto muito de iniciar o tema falando sobre isso. Existe aí um grande abismo entre aquilo que é o esperado dentro da nossa assistência, dentro dos nossos processos. Então, quando o paciente adentra os nossos serviços de saúde, há uma expectativa de que ele saia dali com o seu problema solucionado, né? Mas a gente tem um abismo gigantesco entre aquilo que é esperado e aquilo que de fato acontece muitas vezes, né? Então, vamos lá. Se a gente pensar, né, um caso de dor, eu chego no pronto-socorro com uma dor, eu quero ser atendido rapidamente,
para que o meu caso ali, a minha dor passe logo, então eu possa, né, melhorar e ir embora para casa, ou receber uma prescrição, entender o que eu tenho, de forma muito rápida. Mas nem sempre isso acontece, às vezes a gente chega lá de manhã no serviço de saúde e passa o dia, né, e muitas vezes a gente vai embora sem ter ali um diagnóstico fechado, ou muitas vezes sem receber ali o tratamento adequado, esperado, na forma ali que deveria acontecer. Então, existe um abismo entre aquilo que é o esperado e aquilo que de fato acontece. Mas a gente diz que isso não é do acaso, né? Não é simplesmente acontece assim porque tem que ser dessa forma, né? A gente vai começar a nossa conversa trazendo muito vocês para um olhar voltado ao sistema, ao processo. E aí, partindo dessa premissa, a gente sempre fala que todo o sistema ele é desenhado para obter os resultados que ele obtém. Então, se o meu serviço ele está tendo um resultado não satisfatório, se o paciente que adentra ali não está sendo atendido no tempo preconizado ou recebendo a terapia adequada, é porque o processo, o sistema está desenhado para ter esse resultado. Então, a culpa não é do A, do B, do C, é o sistema que está projetado para que a gente tenha esse tipo de assistência acontecendo. E aí, partindo disso, a gente tem um desafio, né? Então, o nosso desafio é com que a gente reduza a variabilidade desses processos. Então, o nosso foco tem que estar sempre voltado a um processo que garanta o recurso certo, o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo e com a equipe certa. Então, quando a gente começa a pensar e refletir nessas padronizações, a gente tem uma maior redução da variabilidade dos nossos processos. E aí, gente, quando falamos de saúde, é inevitável a gente não falar em padronização, tá? Então, é muito importante que os nossos processos, eles tenham uma base padrão. Não significa que isso seja uma receita de bolo, mas que eu tenha ali um parâmetro para tudo aquilo que eu faço dentro do meu contexto, tá? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Mas tudo bem, eu tenho um desafio, eu tenho um problema, e como que eu faço para melhorar, então, esse sistema? Ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Um contexto tão complexo. Por onde que eu inicio essa mudança, né? Qual que é o primeiro passo para que, então, eu possa melhorar toda essa dinâmica, todo esse contexto? Então, já trazendo um pouco do conceito da ciência da melhoria, eu preciso atuar sempre com os pilares, né? Da junção das ideias, da execução e da vontade. Por meio dessa intersecção, eu alcanço a melhoria, tá? E vamos falar bastante sobre melhoria. Então, essa é a nossa expectativa. Porém, quando a realidade, né, a prática, é que a gente tem o campo das ideias separado do campo da vontade e separado do campo da execução. Então, não adianta eu só ter ideias novas se eu não colocar isso em prática. Não adianta eu ter ideias novas se eu não tiver vontade de mudar. E nem vontade de mudar se eu não tiver ideias novas, né? Tem uma outra frase que a gente sempre fala muito, que não adianta eu querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Não adianta eu querer emagrecer se eu não mudar a minha alimentação, se eu não inserir uma prática de exercício físico, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, a gente precisa ter a intersecção aí das ideias, né? Novas ideias, junto com a vontade de mudar e a execução, a prática disso tudo, para que, então, eu possa ali alcançar uma melhoria. E aí, eu gosto dessa frase que diz, né, você nunca muda coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, você precisa construir um novo modelo, que torne o modelo existente obsoleto. Então, a gente precisa colocar em prática essas novas ideias que vão surgir, de forma com que elas vão impactar tanto no processo, né, naquele fluxo que eu estou trabalhando, que aquela realidade que existia, ela vai se tornar obsoleta. Então, a gente vai criar uma nova maneira ali de atuar,
de forma, permitindo, né, que seja cada vez mais fácil, mais eficaz fazer aquilo que está se propondo de novo, certo? E além da intersecção aí das ideias, da vontade e da execução, a gente precisa, então, sempre considerar aí o quinto objetivo. Então, em tudo que fizermos, né, seja qualquer processo envolvendo qualquer frente de atuação, a gente precisa sempre atrelar os resultados e o impacto daquela frente com os resultados clínicos, então o impacto que aquelas ações vão ter nos resultados clínicos, na experiência do paciente, independente do nível de serviço que eu estou atuando, na satisfação do colaborador. Então, a gente precisa ter um olhar direcionado a quem cuida, né, cuidando de quem cuida. Muitos processos a gente também consegue correlacionar o seu impacto aos resultados de sustentabilidade financeira e também com o domínio da equidade, tá? Então, a gente precisa sempre considerar esse pilar do quinto objetivo em tudo o que fizermos quando a gente fala de sistemas de saúde, né? Instituições de saúde, independente do seu nível de atenção. Além disso, a gente precisa envolver foco, método e tempo. Então, atrelado a novas ideias, a gente precisa definir aquilo que a gente quer fazer. A gente precisa ter um método para nortear todas essas ações e a gente precisa ter um tempo estabelecido. Então, também são premissas fundamentais aí para a nossa jornada em busca da nossa estruturação para um sistema aí onde a melhoria seja alcançada. Mas vamos lá. Então, falamos de melhoria, né? E por onde que a gente começa? Então, toda melhoria, ela depende de uma mudança. Então, mudança, ela é fundamental, né? Para eu querer um resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente. Não dá para eu seguir da mesma forma, só tendo a vontade de que aquilo se torne, né, tenha um desfecho diferente do que eu estou tendo atualmente. Então, eu preciso que algo mude. Mas eu preciso lembrar também que nem toda mudança que eu faça, ela vai resultar numa melhoria. Então, mudança é diferente de melhoria. Mudança, muitas vezes, vão nos trazer ali resultados, impactos negativos, resultados que não são aquilo que eu espero, né? Então, é por isso que a gente precisa ter cautela quanto às mudanças. Mas, quando eu alcanço uma melhoria, de fato, essa foi gerada por uma mudança. Então, a melhoria, ela é toda mudança realizada de forma intencional e que impacta de forma positiva e sustentável naquele processo que eu estou mensurando e monitorando, tá? Então, nem toda mudança é uma melhoria, mas toda melhoria, ela é derivada de uma mudança. Então, é importante que esse conceito fique bem fixado na mente de vocês, porque ele vai ser a base de muitas ações que nós vamos realizar aí ao longo dos próximos 12 meses. E qual é a nossa fundamentação teórica da ciência da melhoria? Então, a gente trabalha com a teoria do conhecimento profundo, que é uma teoria criada por Deming, e que envolve um olhar voltado a 4 pilares ali fundamentais para a nossa estruturação da jornada em busca da melhoria. Então, para que essa melhoria ela seja alcançada, eu preciso ter a visão sistêmica, atrelada à teoria do conhecimento, a psicologia da mudança e o entendimento da variação. E aí a gente vai entender um pouquinho mais a fundo cada um desses pilares. Então, o primeiro ponto, a gente sempre fala da importância de se ter uma visão sistêmica. Então, eu, como parte do processo, eu preciso saber o contexto no qual eu estou inserido. Então, eu preciso ter esse processo mapeado, porque se eu não conheço onde eu estou inserida, como eu vou propor mudanças? Como eu, de fato, vou entender quais são as oportunidades de melhoria? Como, de fato, eu vou saber quais são as causas raiz, a causa raiz que mais impacta no meu fluxo de trabalho? Então, é importante que eu tenha muito bem desenhado e traçado a visão sistêmica do cenário onde eu estou inserido.
E para isso, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar, como o CIPOC, o diagrama Ishikawa, que vai nos ajudar ali a encontrar e fazer a análise da causa raiz, o fluxograma, para eu entender quais são as minhas entradas, qual é o meu processo, quais são minhas saídas. Então, eu preciso ter ali muito claro qual é o meu cenário. Então, cada parte do cenário no qual eu estou envolvido e que eu vou propor ali mudanças que resultarão em melhoria, né? Que eu espero que resultem em melhoria. Então, uma vez que eu tenho já mapeado, que eu tenho essa visão sistêmica desenvolvida, eu preciso ter a teoria do conhecimento. Então, é a teoria que é baseada ali na observação do processo, formulação da teoria, conhecimento de literatura, né, daquilo que a diretriz recomenda, preconiza para o processo no qual eu estou trabalhando. Então, considerando aqui o Boas Práticas, onde a gente trabalha com síndrome coronariana, sepse, AVC, eu preciso ter bem fundamentada a teoria, o conhecimento com relação a essas linhas de cuidado. Então, os tempos, medicações, tudo aquilo que é preconizado como um manejo adequado. Entendimento da variação, fundamental, porque os indicadores serão a nossa bússola, tá? Então, através deles que eu vou conseguir identificar se o caminho que eu estou percorrendo, ele está fazendo sentido ou não, né? Se aquele impacto, aquela mudança que eu propus, ela está impactando de forma positiva ou negativa. Então, é fundamental e a gente vai trabalhar todos os meses com os nossos indicadores. Então, por isso que é fundamental o processo de coleta de dados, porque são os dados que vão fornecer aí as nossas informações para entender se aquilo que a gente está fazendo está dando certo ou não. E entender o comportamento desses indicadores, o comportamento dos gráficos de tendência é essencial para que a gente tome decisões adequadas, para que a gente não comemore antes da hora e nem parta para planos de ação e contingência também antes da hora, mediante alguns pontos astronômicos aí, causas especiais que a gente venha a ter durante a nossa jornada aí de monitoramento. E por fim, mas não menos importante, o quarto ponto, que é o lado humano da mudança. Então, entender como essas pessoas inseridas, elas se interagem entre si com o meio. Então, muitas vezes, o meu projeto de melhoria, ele tem que estar voltado às pessoas. Eu tenho processos bem desenhados, mas eu preciso trabalhar no engajamento e adesão da equipe em relação a esses processos. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, alguma coisa no chat? Por enquanto não, Cá. Pode seguir. Então, a gente chega, né, passando aí a teoria do conhecimento profundo. E lembrando que nem toda mudança é uma melhoria, mas toda melhoria é derivada de uma mudança, a gente chega nas 3 perguntas fundamentais da ciência da melhoria. Então, aqui está a nossa engrenagem, né? O modelo do PDSA, a ferramenta do PDSA e as 3 perguntas fundamentais do nosso modelo de melhoria. Então, a primeira é, o que nós estamos tentando realizar? Então, eu preciso ter bem definido o meu objetivo de trabalho, o que eu quero realizar nesse momento. A segunda, como que saberemos se uma mudança é uma melhoria? Então, como eu sei que aquilo que eu estou propondo, de fato, é uma melhoria para o meu processo? Tá? Então, é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, quais mudanças eu posso fazer que resultarão em melhoria? Então, essas 3 perguntas vão nortear ali a nossa jornada para que as melhorias sejam alcançadas. Quando eu falo o que estamos tentando realizar, é a etapa que eu vou declarar o problema ou a oportunidade em que eu vou abordar no meu processo. Então, eu preciso saber o que eu quero fazer. Eu quero reduzir algum tempo, eu quero aumentar a adesão de algo. A gente sempre traz nos nossos projetos que o objetivo, ele precisa sempre começar com aumentar ou reduzir.
Ou eu quero aumentar algo, ou eu quero reduzir algo. Logo em seguida, eu preciso saber o que eu quero fazer, né? E sabendo o que eu quero fazer, é como eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, eu preciso ter o quê? A visão sistêmica. Se eu quero melhorar algo, eu preciso saber como que eu estou hoje. Né? Em quanto tempo eu quero que isso aconteça? Então, a gente traz aqui um exemplo de um objetivo que nos auxilia aí a responder a essa primeira pergunta. Então, o que eu quero fazer, né? O que nós estamos tentando realizar? E aqui a gente traz, então, reduzir o tempo porta-eletro. Quero reduzir algo. O que eu quero fazer? Reduzir o tempo porta-eletro. De quanto para quanto? Então, hoje eu estou em 30 minutos, eu quero chegar em 10 minutos. Então, eu tenho clareza do que eu quero fazer, como eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Mas eu quero reduzir o tempo porta-eletro da onde, né? Dos pacientes de síndrome coronariana que são atendidos no pronto-socorro, até outubro aqui de 2022. Foi um dos objetivos que a gente traçou aqui em um dos nossos projetos. Porque, às vezes, a gente tem mania de falar assim, o que você quer fazer? Ah, eu quero melhorar meus indicadores. Quero melhorar a adesão ao protocolo de síndrome coronariana. Tá, mas o melhorar, ele é muito amplo. É legítimo, mas é muito amplo. Por onde que eu começo? Se eu saio com esse ponto de partida de melhorar algo muito grande. Então, é importante que a gente reflita no estabelecimento desse objetivo. Ele precisa ser muito demarcado. O que eu quero fazer, em quanto tempo, onde eu estou. Tá? Então, parece besteira, parece ser algo fácil, mas a gente peca muito, né? O nosso modelo mental, ele sempre vem do eu quero melhorar, eu quero mudar, e a gente vai trabalhando esse refinamento aí de definição de objetivos. Segunda pergunta, como eu sei se uma mudança é uma melhoria? Então, através dos indicadores. Como eu disse, toda melhoria ela é derivada de um impacto positivo, relevante e duradouro, produzido por mudanças realizadas de forma intencional em indicadores do projeto. Então, eu preciso dos indicadores. E que mudanças que eu posso fazer que resultarão em melhoria? Então, aqui a gente precisa ter sessões de brainstorm, ter um olhar crítico para o processo, pensamento criativo, usar pacotes de mudança, conceitos de mudança, para que novas ideias surjam e a gente possa testar na prática. Aqui eu trago um pouquinho do diagrama de Chicala, onde a gente consegue, é uma das ferramentas que a gente trabalha para mapeamento de processo e encontro ali de análise de causa raiz. Então, a gente vai trabalhar bastante nessa fase inicial com vocês, essa ferramenta, assim como o diagrama direcionador, que vai nos nortear, direcionar ali durante a nossa jornada. Então, é uma árvore que a gente constrói definindo um objetivo, como já foi dito. A gente define os direcionadores primários, então, aquilo que a gente quer fazer, e as ideias de mudança. Então, ele sempre começa, a gente pode muitas vezes começar de trás para frente, então, a partir das ideias ir refinando, ou de frente para trás. Então, a partir do momento que eu defino o meu objetivo, eu sigo ali para os meus direcionadores primários, que me apoiarão no estabelecimento ali, no elencar as ideias que eu posso testar. Então, todas essas ideias de mudança, elas vão gerar o quê? PDSA. Tá? O que é o PDSA? É o nosso roteiro de melhoria, a engrenagem para que essa melhoria aconteça. Não adianta só eu ter novas ideias, eu preciso conhecer o impacto de cada uma delas. Porque, lembrando, nem toda mudança que eu faço, ela vai impactar de forma positiva no meu processo. Então, o PDSA, ele é uma ferramenta que a gente utiliza sempre que a gente quer obter o conhecimento sobre algo, né? Então, o impacto sobre algo. Então, a gente usa muito ele como engrenagem para testar ali as nossas ideias de mudança. Aqui a gente traz um modelo, e existem vários outros tipos de modelo que podem ser utilizados para a gente rodar o PDSA na prática. Então, o PDSA ele é composto de 4 etapas, então, o planejamento, a execução do teste de mudança, o estudo
daquilo que eu fiz, comparando a minha predição, então o resultado que eu esperava com o resultado que eu obtive, e a quarta etapa é a ação. Então, a conduta que eu terei a partir da análise feita, e aí eu vou entender se eu vou implementar, se eu preciso rodar mais um teste, ou se de repente aquela ideia não teve um impacto legal, como eu esperado, e trouxe, às vezes, até um prejuízo, né, impactou de forma muito negativa, eu posso abandonar essa ideia de mudança. E o PDSA, ele nos ajuda a trazer uma estrutura, uma robustez para cada um dos testes dessas ideias que eu elenco. E aí, gente, todas essas teorias, assim, elas são muito legais, as ferramentas, elas são muito úteis, mas de nada adianta se a gente ficar só no blá, 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 né? E o objetivo aqui é mostrar, engajar vocês de que isso não é um pacote, né, uma receita de bolo, e simplesmente a gente aperta um botão e tudo faz, né, e tudo acontece, mas mostrar que para que isso aconteça, a gente precisa do engajamento de uma equipe. Então, precisa ter um grupo de pessoas envolvidos, engajados, para colocar todos esses conceitos em prática. E qual que é o impacto disso? Então, considerando o projeto Boas Práticas, mas não se limitando ao projeto Boas Práticas, a gente tem resultados muito satisfatórios e de impactos muito expressivos dentro de várias instituições onde nós já trabalhamos aí com esse modelo, com essa metodologia. O Adriano vai trazer um pouco também do Lean, que casa muito, vai muito de encontro aí com a ciência da melhoria, mas são metodologias que nos ajudam a olhar para o processo e trazer mudanças nos processos. E aqui a gente não está falando nada de recurso, a gente está falando 99% do tempo de olhar para o processo e fazer mudanças no processo. E aí, nesse contexto, o que a gente tem de resultado? Então, no triênio anterior, onde nós trabalhamos também com unidades do pré-hospitalar fixo, nesse mesmo contexto, com foco mais direcionado à síndrome coronariana, vejam só, foram mais de 5.000 pacientes analisados, né, nessas instituições que participaram conosco, onde a gente conseguiu ter ali impacto nos 3 ciclos que rodamos durante os anos de 2021 e 2023. Então, porta eletro, aumento da desnaterapia medicamentosa, taxa de mortalidade, então, resultados bem expressivos. Da mesma forma como nesse triênio, no primeiro ciclo, então, para as unidades que estiveram conosco de junho de 2024 até junho agora de 2025, a gente conseguiu também impactar em diversos indicadores do projeto, né, da mesma forma. Então, mostrando, de fato, o quanto que a metodologia, né, olhar para os processos mudam realidade. E não são mudanças pontuais, são mudanças que se sustentam ao longo do tempo. E por isso que a gente tem um ciclo composto de um momento de intervenção, 12 meses de intervenção e 6 meses de monitoramento, para justamente entender e visualizar essa sustentabilidade aí de forma independente das equipes, né? Então, eu trago aqui um pouquinho dos indicadores para vocês, então são diversos e a gente se empolga e se orgulha muito desses resultados, porque são reflexos, assim, de toda essa jornada trabalhando com as equipes, com o conceito do teste de mudança, tá? Então, é importante que a gente também considere que não é fácil essa jornada, não é fácil mudar, a gente passa pela curva da mudança, onde tem aqueles que são os resistentes, que ficam em choque, entram na fase da negação, temos os inovadores, né, que é a minoria, que é aqueles que abraçam a ideia e seguem junto conosco do começo ao fim, mas que, seguindo essa curva, a gente tende ali, na medida que os resultados vão aparecendo, a gente vai conseguindo conquistar o público mais resistente, até que a gente ganhe ali a aceitação de todos ou da maioria, tá?
mas para isso é importante que as lideranças estejam envolvidas, então precisamos muito do apoio das lideranças durante essa jornada. E é importante lembrar que onde há inovação, há erro. Então, o problema não vai ser errar, de repente, rodar um teste e ver que aquela ideia, ela não deu certo. Não existe ideia ruim, tá? Existem aprendizados que obteremos a partir dos testes. Então, todas as ideias que a gente testa com o ciclo PDSA, a gente vai obter um conhecimento ali a partir do teste rodado, tá? O problema não é errar, o problema é insistir no erro, né? Errar nas mesmas coisas. Onde há inovação, há erro, e aí tudo bem. Agora, a gente insistir naquele modelo antigo, aí é que está o problema, tá? E outra dica, não se apaixone pela ideia de vocês, se apaixonem pelo problema, porque às vezes a gente coloca algo na mente achando que é aquilo que vai mudar ali o contexto, a minha realidade, vai salvar a pátria, e não é isso. Enquanto a gente se apaixona pelo problema, eu me torno incansável até que aquele problema seja resolvido. Agora, se eu finco lá na ideia, a gente não vai sair do lugar, ainda mais se essa ideia for ruim, tá? Ruim no sentido de não trazer um impacto positivo para o processo. Lembrem-se sempre de ter o paciente no centro do cuidado, então, é bom para mim se for bom para o paciente, bom para o paciente se for bom para mim, então, é importante a gente considerar, lembra do quinto objetivo? O paciente no centro do cuidado e considerar também a experiência do colaborador, né, do profissional de saúde. E agora, né, por fim, revelando o segredo do sucesso. Então, qual que é o segredo do sucesso? Para que a gente entenda que é importante a gente desenvolver essa cultura de melhoria e que ela seja contínua, para que a gente entenda que pequenas mudanças, pequenos testes não significam pequenas mudanças, e que o conceito, ele faz parte de uma jornada que nos trará uma mudança de paradigmas, né? Então, qual que é o segredo para que tudo isso aconteça e que essa galera toda aí do segundo ciclo também alcance resultados e melhorias nos seus indicadores? O principal segredo do sucesso são vocês. Então, aqui é uma parte das equipes que já passaram conosco, uma pequena parte, porque já foram muitas equipes, mas que em todas elas a gente conseguiu, né, revelar esse segredo e aí conquistar aí resultados diferentes. Então, vocês são os principais protagonistas dessa mudança, tá? E a gente conta com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ká. Estou dando aqui uma olhadinha no chat, pessoal do Brasil todo, para a gente é uma alegria recebê-los aqui, todo mundo colocando onde trabalha, qual unidade pertence. Então, a gente viu aqui unidades do primeiro ciclo, segundo ciclo, unidades do apoio ao diagnóstico, respondendo alguns questionamentos aqui ao pessoal da UPA Parque Doroteia. A gente pede desculpas, já corrigimos a lista de presença, as próximas estarão ajustadas. A Ana Júlia fez uma pergunta aqui no chat. Obrigada, Ana Júlia, sempre acompanhando a gente. Ela colocou: como implementar o Lean sem causar sobrecarga na equipe? Acho que aqui a gente pode falar de uma forma geral como implementar um projeto de melhoria sem causar a sobrecarga na equipe. Eu deixo para vocês responderem para a Ana Júlia. Às vezes esse pensamento, ele faz parte ali da curva da mudança, né? Quando a gente chega, a galera já fala, mais trabalho, eles não conhecem minha realidade, vai vir mais tarefa para eu fazer. Mas, assim, acho que entender o conceito, ele já é um primeiro ponto, porque quando a gente muda a gente muda o processo não de forma para gerar mais trabalho, mas trazer resoluções. Então, se isso está impactando, às vezes a gente tem que diferenciar a zona de conforto, de mudar algo que eu já estou acostumada a fazer, e ali um momento de aprendizado, então tem isso,
e o fato de se ter realmente mais trabalho. Então, quando a gente trabalha com todos os conceitos, a ideia é a gente trazer agilidade, fluidez para o processo. Então, não é ter mais trabalho, só que às vezes vai mudar ali, vai me tirar da zona de conforto daquele processo que eu já estou acostumada a fazer. Então, tem essas duas reflexões que é importante a gente fazer. Eu vou deixar o Adriano trazer a questão do Lean, porque senão eu vou queimar a parte dele, né? Mas eu acho que o Lean, ele vem refinando ali todo a nossa premissa de atuação, e com a palavrinha-chave que a gente tem no Lean, você vai ver que não é mais trabalho, né? Pelo contrário, a gente vai querer eliminar aí esse trabalho, mas eu vou deixar o Adriano contar para vocês como a gente faz isso. Vamos lá, então. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos falar de vendo? Lean. Sim, me ouvem? Então, vamos lá. Pode passar, Carol. Pessoal, quando a gente fala de Lean, a gente olha para esse livro que chama A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro ele foi publicado no início dos anos 90. Esse livro ele traz uma pesquisa que foi realizada no setor automobilístico em vários países e em várias empresas do setor automobilístico. Eles começaram a analisar como que as empresas do setor automobilístico se recuperaram da crise do petróleo que teve nos anos 70. E nesse livro, uma das empresas que se destacou muito foi a Toyota. E a Toyota ela se destacou em termos de conseguir ter um resultado extremamente mais significativo do que todos os seus concorrentes com muito menos recursos. E isso começou muito antes da publicação desse livro. Lá atrás, um pouco após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava... Ele perdeu a guerra e ele ficou devastado, a Toyota estava no início das operações, e como o Japão perdeu a guerra, eles não conseguiriam mais continuar os investimentos no crescimento da fábrica. Então, o presidente da Toyota, na época, falou, vocês têm 3 anos para conseguir fazer com que a Toyota atinja os níveis de produtividade das empresas dos Estados Unidos, no caso GM, Ford. E naquela época, um americano produzia equivalente a 9 japoneses, ou seja, eles tinham que aumentar a produtividade em 9 vezes, produzir 9 vezes mais com o mesmo recurso. Então esse era o desafio em 3 anos, se isso não acontecesse, a Toyota iria falir. E aí eles começaram com uma série de iniciativas que eles já estavam iniciando ali para conseguir utilizar os recursos de uma maneira melhor, só que nesse momento acentuou, eles receberam visita de gurus da qualidade, como o Deming, que a Camila citou, o pensamento científico, que é o PDCA e PDSA, foi e ainda é base cultural para eles. Eles começaram a fazer vários testes de mudança e foram aprendendo com os processos, e isso gerou tal destaque lá na frente, deu tudo certo, né? A gente tem a Toyota até hoje aí. E, próximo slide, por favor. Nesse livro eles publicaram, né? Eu indico vocês comprarem e lerem, e aqui é um trecho que mostra, na época, o indicador, por exemplo, de taxa de produção por trabalhador, que é a produtividade. A Toyota ela chegou a ter 50% mais que os concorrentes. O custo de produção, até 30% menos. E o tempo de ciclo de produção de um carro, ou seja, desde que começa a matéria-prima até o carro ficar pronto, era 8 horas mais rápido que os seus concorrentes. Isso com muito menos recursos. Isso tudo se dava ao sistema de produção, que é como que eles chamavam e ainda chamam a maneira deles trabalharem com todos os recursos que eles possuem, a maneira que eles pensam, como que eles encaram aumentar recursos ou não, investimentos ou não, como que eles dão autonomia para as pessoas. E os Estados Unidos, nessa pesquisa, não poderia globalizar como esse nome, né? Eles gostam de trazer, ou produtizar as coisas, e eles começaram a pensar, como que a gente pode chamar isso?
e eles chamaram de Lean. Lean significa magro, enxuto. Eles olharam e perceberam que a Toyota consegue fazer, sem sobrecarregar as pessoas e os equipamentos, mais do que todos os seus concorrentes, sem excesso algum, com muito menos recursos. Então ficou Lean. Na época, Lean Manufacturing. E aí, isso começou a se espalhar pelo mundo depois desse livro. Pode passar. A gente geralmente não encontra livro das outras indústrias automobilísticas, mas a gente encontra milhares de livros da Toyota. A Toyota passou a ser, depois desse advento, a indústria mais estudada do mundo. Todo mundo querendo entender como que ela consegue ter tanto lucro, como que ela consegue ter o carro mais vendido do mundo, sendo que quando você visita a fábrica, você não vê grandes tecnologias 100% robotizado, que nem a gente vê nas outras. Ela opera e entrega com muito menos custo um produto com muito mais qualidade. Então, nós encontramos isso. E, conforme isso foi se espalhando e clarificando ao decorrer do tempo, as pessoas e as indústrias, o mercado, começaram a entender que não se tratava de uma metodologia de produção de carros, e sim de maneiras de gerenciar recursos, sendo pessoas, materiais, espaço, equipamentos, máquinas. E essa maneira de gerenciar recursos, que ela é baseada em princípios e conceitos, ela pode e deve ser implementada em qualquer segmento de negócio, qualquer processo. Então, com o tempo, começaram a nascer outras vertentes do Lean fora das fábricas automobilísticas, fora do Japão, e então chega a saúde nos anos 90. Pode, um pouco para o final dos anos 90. Pode passar, por favor. Chega nos Estados Unidos, no Virginia Mason, TEDACare, esses hospitais começaram a obter grandes resultados, utilizando esses conceitos de gestão de recursos e todos esses princípios, trazendo as pessoas para ajudar a ter as ideias de melhoria. E hoje em dia, a gente tem uma série de livros de Lean, mas agora aplicado em saúde. Então, nós trazemos alguns exemplos aqui. No Brasil, nós temos um projeto que também faz parte do PROAD, que é o projeto Lean nas Emergências, que inicia-se lá em 2017 e até hoje está vigente e continuará até o final desse triênio. Passou por mais de 300 hospitais e ainda passará por mais de 150 hospitais. Atualmente já está em mais de 100 hospitais. E os boas práticas também, que tem bebido muito dessa fonte, né, do Lean, que tem muita sinergia também com a ciência de melhoria. Então, hoje é uma realidade. O que nós estamos trazendo aqui é o que já tem dado muito resultado no mundo inteiro, e nós estamos acoplando e complementando com tudo que já vem sendo feito no projeto Boas Práticas, que vai chegar até vocês. Pode passar. Mas aí, qual que é o segredo? Qual que é a mágica que eles faziam, né? Aqui entrega a idade, né? Quem lembra do Mr. M? Então, vamos falar um pouquinho. Eles começaram a entender algumas coisas. Pode passar. Todo o processo, vocês podem parar para refletir, ele tem entrada, a Camila até trouxe um slide que mostra bastante a visão sistêmica, que se você tem os fornecedores, a entrada, pode ser um paciente ou pode ser materiais, mas todo o processo tem a entrada. Tem a passagem ali, que são o processamento. Então, quando nós estamos, o médico está atendendo um paciente, é um processamento, a triagem está classificando um paciente, é um processamento, e a saída, que é o resultado desse processo, paciente atendido, paciente medicado. Então, eles começaram a entender o fluxo de ponta a ponta dos processos. Pode passar? Pode. E aí, eles começaram a entender assim, o resultado é a responsabilidade, ele é o efeito, ele é o fim do processo. Ou seja, não adianta nós ficarmos cobrando só o resultado se a gente não cobra de fato o método, porque o método é onde nós temos autoridade de mudar e ensaiar várias maneiras de se trabalhar, de se entregar aquele processo. Então, quando a gente fala o método, nós estamos falando dos nossos recursos, a máquina, mão de obra, medição, meio ambiente, que é o nosso espaço, os materiais. Então, a maneira que nós organizamos essas famílias de recursos se dá a nossa consequência, que no caso são os nossos efeitos. Então, a Toyota começou a entender que fazia muito sentido eles começarem a olhar para o processo, não se contentar com a situação atual e ir mudando na maneira que eles rearranjam esses recursos para que entregasse os seus processos, com foco em aumentar a produtividade, reduzir custo. Pode passar? Porque no hospital também a gente tem isso, né? Os pacientes, eles chegam
com aquela necessidade de atendimento, eles estão totalmente desconfortáveis, doentes, alguns mais graves, eles passam pelo processo e eles esperam que nesse processo eles saiam mais confortáveis, com tratamento adequado, estruturado, informado e orientado. Então, nós temos a mesma situação de processos aqui. Agora, como que nós organizamos esses nossos recursos e desenhamos maneiras com esse conjunto de recursos para entregar o que esse paciente precisa? Pode passar? E aí, a partir dessa maneira de utilizar os recursos, a Tata começou a entender, peraí, se a matéria-prima entra e nós vamos processá-la e ela vai virar um carro, nós temos que começar a enxergar as atividades que não estão ajudando ou não têm utilidade para que esse carro saia daqui como um carro pronto. E eles chamaram isso de atividades que não agregam valor algum. No nosso caso, da área de saúde, quais são as atividades que nós estamos realizando na utilização dos nossos recursos, os equipamentos, o nosso espaço, como a gente se comunica, como que a gente se organiza, onde está o material, a junção desse método que, de fato, está fazendo com que o paciente mude o status dele, de desconfortável, sem tratamento, para confortável, com menos dor, com tratamento estruturado e fora de risco. Então, nós temos que enxergar essas atividades que não agregam valor. Acho que a palavrinha que a Camila falou lá era o desperdício, né? Essas atividades, elas estão consumindo o nosso tempo, nós estamos trabalhando, gastando energia, gastando o nosso espaço, nossos materiais, só que são atividades que não têm relação alguma com aquilo que fez com que o paciente viesse até o nosso serviço. E, por fim, nós temos uma outra categoria de atividades que ela não agrega valor também, ela não tem relação direta com o que o nosso paciente precisa. Porém, nas condições atuais nossas, de tecnologia, qualquer outra limitação, a gente ainda não consegue eliminar, quem sabe no outro momento, mas ainda, se nós eliminarmos essa atividade, nós não conseguimos entregar o valor para o paciente. Então, é isso que a Toyota conseguiu enxergar, os desperdícios, e constantemente ela vem reduzindo os desperdícios. Aí, quando a gente olha para a saúde, dando alguns exemplos de desperdício, pode passar, Carol? Nós temos aqui, por exemplo, a preparação da medicação. Ela não agrega valor, o estar preparando a medicação, o tempo que a gente leva, mas ela é necessário. Como que nós vamos administrar uma medicação sem preparar essa medicação? Como que nós temos que agir, então, quando a gente se depara com uma atividade que não agrega valor, mas porém é necessário? Nós estamos preparando a medicação para o próximo paciente? Quando nós precisamos preparar a medicação já está disponível perto do ponto de uso? Quanto tempo a gente leva para preparar essa medicação? Ou seja, nós não conseguimos eliminar, mas nós temos que melhorar essa atividade. E aí que entra os testes de mudança que a Camila trouxe. Então, qual a ideia a gente consegue melhorar? De 15 minutos para preparar a medicação, a gente consegue preparar em 5? Esse é o nosso desejo? O que nós vamos fazer para chegar lá? E aí que vem vindo os testes. Agora, já dar banho no paciente. Isso agrega valor do ponto de vista do paciente. Isso tem utilidade para ele e ajuda ele nessa caminhada do resultado. Medicar o paciente com medicamento errado é desperdício, obviamente. A gente tirar isso aqui, né, isso que até prejudica. Não vai mudar nada no processo final, em termos de agregar valor. Procurar pela cadeira no setor de cadeiras de rodas no setor. Esse tempo que a gente está andando para lá e para cá, quantas vezes acontece? Se for colocar na ponta do lápis, a gente poderia ter prestado apoio e cuidado ao paciente com a maneira muito mais calma, ou até para mais pacientes, mas não, nós estávamos procurando cadeira de rodas, a maca, procurando um prontuário. Então, essa que é a visão de desperdício que a gente tem que começar a olhar para o nosso processo. Pode passar? E quando a gente fala dos desperdícios, geralmente, eles acontecem em milhares de exemplos, né? Se for falar assim, o que é desperdício? Em resumo, é isso, é tudo que adiciona tempo, recursos, espaço e custo, mas não traduz valor para o paciente. Isso que é o desperdício. A gente não precisa se preocupar com uma lista. Se eu estou encontrando aqui o desperdício de falta de qualidade, ou de espera, ou de estoque, o importante é enxergar que aquele movimento não está gerando valor para o paciente. Mas, claro, para ajudar no nosso raciocínio, existe alguns desperdícios mais comuns, que é a própria falta de qualidade, que gera retrabalho, espera. As esperas é o que mais a gente encontra entre os processos dos setores nos serviços de saúde. Os estoques, grandes espaços destinados a estoque, ou estoque também muito longe, ou estoque em excesso, ou falta de um item que precisa e sobra de um que não precisa. A movimentação desnecessária, procurar prontuário, pacientes, movimentação sem estar adicionando valor.
O transporte também é necessário. Agora estou levando uma cadeira de roda só para guardar em algum local, não tem nenhum paciente nela e não estou levando para nenhum paciente utilizar, só estou utilizando o recurso meu tempo, para levar essa cadeira de roda em algum local, ou uma maca, ou qualquer outro tipo de transporte. O processamento desnecessário, que é você chover no molhado, por exemplo, uma medicação que poderia ser administrada intramuscular, ela é administrada via diluição, demora-se muito mais tempo, se ela fosse intramuscular seria muito mais rápido, e a superprodução, que é quando a gente começa a adiantar as atividades, adiantar o cuidado, ou fazer mais do que precisa. A gente encontra muito prescrição de exames desnecessários. Quando você prescreve o exame desnecessário, você coloca o paciente numa cadeia de várias outras filas, fora o recurso que está sendo utilizado por um paciente que não precisaria, e outro que precisa, quem está no estado mais grave, não tem o recurso naquele momento, que o recurso está ocupado. Então, esses são alguns desperdícios que a gente tem encontrado e tem ajudado vocês a resolverem. Pode passar. Tem alguma dúvida até aqui? Como que tá aí? Tem algumas dúvidas no chat. Quem prefere, fala agora ou depois. Eu acho que é melhor no final. O que vocês Ah, acham? Daí não interrompe o raciocínio, aí no final a gente responde e a Camila também vai complementando. Acho que faz mais sentido, Adriano. Beleza. Pode passar. Por favor. Pode passar. E aí, pessoal, aqui um exemplo que mostra um pouco na prática da vivência dos serviços de saúde. Então, considerando aqui uma UPA, por exemplo, nós temos algumas atividades que nós paramos e olhamos para o processo. Então, o número 1, o paciente, ele foi até a triagem, aí 2, ele retornou para a recepção, e aí o médico foi até a recepção, andou até a recepção para chamar esse paciente, aí o paciente voltou até o consultório com o médico, isso é o paciente 1. O outro paciente, ele sabia que ia tomar medicação, a medicação estava do lado ali, só que o processo e a orientação é para que ele voltasse até a recepção para esperar ser chamado para a medicação. E o médico levou, no mesmo tempo, a prescrição de medicação e colocou no escaninho ali, que está bem clarinho ali do lado do número 6. E essa prescrição ficou parada 35 minutos até a enfermeira detectar que tinha uma prescrição ali no escaninho. Então, nós fomos e olhamos o processo e vimos que hoje a organização dos métodos, né, espaço, materiais, equipamentos, pessoas, é assim que acontece nesse hospital. Então, vamos para outro slide que ele analisa um pouquinho. Então, vamos lá. Ali, a etapa 3. O médico, ele gasta um tempo de trabalho que poderia estar sendo utilizado para chamar outro paciente e atender, e a cada paciente ele se movimenta, o que é um desperdício, porque ele está fazendo um movimento que não agrega valor, até a recepção para chamar o paciente. O paciente que tem a próxima etapa, como o processo de medicação, que é do lado, ele é orientado a voltar, ou seja, ele anda até a recepção e ele aguarda lá para ser chamado a sua vez da medicação. Vamos lá. E o médico gasta tempo de trabalho, que poderia, né, estar atendendo mais pacientes, para movimentar e levar a prescrição até o escaninho. E a informação que avisa ali a enfermeira da medicação, que existe um paciente para tomar a medicação, como que ela estava um pouco escondida ali o escaninho, ficou muito tempo esperando, que é outro desperdício que gerou espera e o paciente precisava ser chamado. Ou seja, quando a gente analisa esses pontos, mais um, por favor, Carol, a gente, nesse processo, considerando que o tempo de movimentação desnecessária dos médicos durante 6 horas, toda vez que eles fizeram isso, nessa análise, comparando com o tempo de atendimento por paciente, o número de pacientes que poderia ser atendido a mais por médico foi de 3 pacientes, ou seja, eles deixaram, no período de 6 horas, de atender, de gerar o acesso a 3 pacientes, que eles poderiam ter atendido mais, com uma experiência melhor, mais rápido, sem correria, sem se movimentar tanto. Totalizando 6 do período. E a medicação, por essa questão que ficava muito tempo parada, até alguém lembrar, deixa eu lá olhar o escaninho, deixou de atender 14 pacientes. Então é isso, é a maneira que desenhamos o processo, como a Camila trouxe, é o resultado que ele vai dar. Então, por isso que a gente olhar o processo, enxergar os desperdícios e reorganizar, porque isso está nas nossas mãos, nós temos autoridade para isso, pode nos trazer resultados muito melhor do que a gente imagina. Mais adiante, por favor. Nós temos 2 pilares do Lean. O Lean, Sistema de Produção, ele é construído de uma casa, mas nós temos 2 pilares que são primordiais, que é o Jidoka, que traz a ideia de qualidade da fonte, ou seja, nós temos que conseguir construir os nossos processos, maneiras de identificar qualquer desvio
qualquer anormalidade, que seja de tempo, seja de qualidade, qualquer anormalidade, de maneira rápida, porque quanto mais rápido a gente detecta a anormalidade no processo, mais próximo da fonte nós estamos. Então, um dos conceitos e uma das metodologias que traz isso à tona é a gestão à vista. Então, um exemplo aqui, nós temos uma demanda de 24 ovos, a gente coloca um cesto de ovos na mesa. E se eu perguntar para vocês, quantos ovos, eu preciso de 24 ovos, quantos ovos temos? Tem ovos sobrando? Tem ovos faltando? Todos estão bons? Você vai ter que ir lá e contar. Você não consegue bater o olho e enxergar que tem um desvio daquilo que a gente espera. Por outro lado, quando a gente tem uma gestão visual que nos traga isso, eu não estou falando de quadro, de aviso, essas coisas, eu estou falando de gestão visual de processo mesmo, que nos tragam a visão que nós estamos vendo ali da caixa de ovo. Você bate o olho e enxerga a diferença entre o que deveria acontecer com o que está acontecendo. Exemplo, pode trazer aí, Carol, adiante. Na OPA onde vocês trabalham, vocês conseguem detectar de forma rápida e fácil as seguintes situações dos pacientes que estão à espera. Quais e quantos aguardam atendimento médico? Quais aguardam exames? Quais aguardam triagem? Algum está atrasado? Temos todos os materiais disponíveis no ponto de uso? Todos os equipamentos? Uma volta na UPA de ir e voltar sem parar e que nem para ficar contando a caixa de ovo, rapidamente, vocês conseguem entender qual que é o status? Se não, a gestão à vista pode ajudar muito vocês dessa maneira. Como que a gente entende o fluxo de cada paciente ali na passagem dele, se ele está esperando mais que o normal, se algo aconteceu errado, se ele está com alguma dúvida ou não, se a informação está parada. Então, essa que é a ideia, qualidade na fonte, acertar de primeira. Então, sempre buscar expor as anormalidades do processo. Próximo. E o outro é o just in time, que significa no momento e local certo, é o paciente no momento e local exatos, sem adiantar e sem atrasar. E para isso acontecer, o estado da arte do just in time é um fluxo contínuo. Quando a gente pega ali, por exemplo, na figura, o quadrado, que é o post-it verde, ele traz a ideia de atividade do triângulo de espera, filas ou estoque. Um processo sem fluxo contínuo, ele tem essas partes de estagnação. Sempre entre um processo e outro, existe um acúmulo de, se for uma indústria, claro, estoque intermediário ou, no nosso caso, de pessoas, filas, de fichas, de processos. Quando a gente consegue entender e reduzindo e até eliminando essas filas, nós temos um fluxo ininterrupto, um fluxo contínuo. Do outro lado, por favor, Carol, pode passar. Então, quando você tem um fluxo contínuo, você consegue tirar as esperas dos pacientes, as fichas não ficam paradas, a informação não fica parada. E aí vem a pergunta, pode voltar. O paciente sempre é atendido com um tempo de espera baixo? O material sempre chega no ponto de uso no momento e em quantidades certas? Quando você precisa do material, o material está lá disponível para você, ou você tem que ir atrás na hora de buscar. Os equipamentos estão sempre disponíveis no momento do uso, estão funcionando, estão capazes? Se as respostas forem não, obviamente o triângulo vai acontecer, teremos esperas. E quando a gente tem espera, é como se o fluxo fosse interrompido. Imagina um rio que está fluindo e tem algumas rochas. Essas rochas são os desperdícios que a gente precisa expor através da gestão à vista e dos mapeamentos, estando no processo, eliminá-las e removendo, de certo modo, que o fluxo seja ininterrupto, tanto o fluxo do paciente, dos profissionais, e o fluxo de materiais, o fluxo de informação. Pode passar? E para isso acontecer, nós temos que fazer o ato de melhorar. E o ato de melhorar, no conceito do Lean, se chama Kaizen, que é você não se contentar com a situação atual, sempre estar incomodado e mudar para uma situação nova. E essa situação nova é para buscar melhoria. Nesse caso, buscar o fluxo contínuo, buscar a qualidade na fonte e atingir os resultados esperados, que aí entra no quinto objetivo que a Camila trouxe, de acordo com aquelas dimensões. Podemos passar? Aqui um hospital do São José dos Campos, o Instituto de Oncologia do Vale, ele traz nesse livro Em Busca do Cuidado Perfeito, ali onde está circulado, aproximadamente 100% das pessoas no hospital fazem Kaizen. Foram mais de 12 mil, em 10 anos, ideias de Kaizen implementadas, e em média 2 a 3 Kaizens de um dia, né, que para um dia o pessoal, e para fazer Kaizen por mês. Então, alguém perguntou como não sobrecarregar, tem que ter essa organização também. Então, a liderança tem que conseguir disponibilizar e livrar tempo. A liderança vá e cumpra o papel daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha tempo disponível
pelo menos em algumas horas da semana, para parar e fazer Kaizen. Então, todo mundo tem que querer, tem que ter a vontade, né? Não é só falar a ideia que nem a Camila trouxe, tem que ter a vontade também. E essa cultura aí do eu ver, em ter virado livro, tem todos os resultados que estão mostrados na tela. Pode passar? E aí vem a segunda parte, nós aplicamos Kaizen, fomos lá, entendemos o processo e mudamos o nosso atendimento com o mesmo recurso, não aumentamos recurso algum. Então, o paciente agora, ele vai até a triagem, ele não retorna para a recepção, ele aguarda em frente ao consultório. Então, o Kaizen foi colocar 2 cadeirinhas na frente do consultório. Com a porta aberta, o médico ele consegue visualizar o paciente, ele deixa a porta aberta, quando um sai, ele já chama, então ele não tem que voltar mais até lá. E o paciente entra no consultório. Do outro lado, o paciente precisa da medicação, eles estão testando, mas tem dado certo. Nesse caso, o próprio paciente levar para o escaninho a prescrição da medicação. Se vocês repararam, o escaninho mudou de local, agora o escaninho está lá dentro da sala de medicação, o que facilitou rapidamente a enfermeira ver. E o paciente que espera a medicação, ele não volta para a recepção, tem 2 cadeirinhas ali também. Ou seja, o fluxo ficou mais contínuo, parou, vai e vem, reduziu movimentação, reduziu espera e movimentação desnecessária. Então, esse foi o Kaizen aí. Simplicidade, usar a criatividade e querer fazer. Pode passar? Só que lembra lá atrás que eu falei que ia falar do método mágico, que tinha um Mr. M? Isso não tem como, não existe método mágico. Esse daí é o Tai Chi On, ele foi um chinês que a Toyota trouxe para ajudar a fazer acontecer o sistema Toyota de produção, e quase tudo que os donos da Toyota tinham de ideias, ele que conseguiu materializar, então ele é chamado do pai do sistema Toyota de produção. E o que ele traz de mensagem é que não tem método mágico, é a mão na massa, é buscar desperdício, e não esperar que os outros façam por você. Você que tem que ir lá e ver por si só. Então, por isso que as melhorias não podem acontecer dentro de uma sala. Tem que acontecer, pode passar, Carol? No Gemba. Então, existe um conceito que a gente fala que é o local onde as coisas acontecem, que a gente chama de Gemba. Nós temos que ver por si só no Gemba onde estão os desperdícios e o teste também no Gemba. Então, é ficar somente, como a Fernanda falou, né? Só na teoria, lógico que tem que embasar, mas na hora de pensar a causa, se nós não vamos ao Gemba, a gente só tem suposição. A gente precisa ir ao Gemba, e além de ir ao Gemba ver os fatos, nós temos que também ter os dados para confrontar, e aí sim nós conseguimos fazer a mudança e o rearranjo dos nossos recursos para ter uma saída de processo, no caso, resultados, né, diferenciada. Mas pode ir, Carol. E lógico, quando for ao Gemba tem que ser planejado. Então, nas visitas nós vamos ter um roteiro para ir ao Gemba com vocês. Aqui é um roteiro que a gente tem e a gente vai auxiliá-los nisso. E por final, a gente espera que, pode passar, que quando a gente pergunta se já realizou o Kaizen hoje, a resposta seja sim. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigada, Adriano. Quantos conceitos, né? Super importantes para a gente poder trabalhar com as equipes. O chat está recheado de perguntas, muitas todas, né, na verdade, bem interessantes. Eu vou lendo aqui, a Sá está me ajudando, está me mandando as perguntas, e nós vamos responder. Acho que a gente pode até fazer um bate-bola aqui, um vai complementando o outro nas respostas, né, para a gente trazer com mais riqueza. A Yasmin Santos perguntou: vai ter ideias para a implementação do projeto na unidade? Aí ela colocou assim, exemplo, fichas. Essa daqui já te dou certeza que sim, Yasmin, com certeza. O tempo todo a gente vai compartilhar com vocês ideias que já foram testadas, inclusive, em outras unidades com realidades semelhantes, diferentes, para vocês também testarem na unidade de vocês, adaptarem à realidade. Isso aí é o que a gente mais tem, tá? Ideias diferentes que foram testadas. O Werner Garcia: a metodologia é ótima, haverá ganho de tempo e rotina. Acredito que aqui tenha sido uma afirmação e não uma pergunta. Sim, o Werner, vocês vão observar isso nos indicadores, com certeza, e também, obviamente, no fluxo de atendimento dos pacientes, né? O Cassiano Pires, da UPA Anchieta Metropolitana de Campinas, pessoal do primeiro ciclo: como podemos redesenhar o fluxo? E aí ele colocou entre parênteses ideias, né? Acho que ele quer ideias. Entre recepção e triagem, para reduzir o tempo porta-ECG e garantir a identificação precoce
na suspeita de AM. E aí eu entendo que ele está se referindo ao período que o paciente está numa parte de insegurança, né? Não foi triado ainda, a gente não sabe quem são aqueles pacientes. Eu vou trazer um pouquinho da minha percepção, da experiência que eu tive com outras unidades, depois deixo à vontade se o pessoal quiser complementar. Eu acho que a primeira coisa é envolver a equipe, né? A equipe da recepção, já que a gente está falando deles. E eles precisam entender o propósito do projeto Boas Práticas, né? O projeto aí já está partindo para o fim, mas o propósito de por que atender rápido um infarto. Acho que é o primeiro ponto. E aí a gente vai muito de encontro com o que a Camila trouxe sobre o lado humano da mudança. É entender como a gente vai envolver essa equipe da recepção no projeto de melhoria, né? Aí na unidade. Tem muitas formas da gente fazer isso, e capacitar a equipe, treinar a equipe, mas não precisa ser da forma mais tradicional, né? Alguém falando e alguém ouvindo. Vou dar um exemplo para você. Teve uma unidade que é também do primeiro ciclo, e eles trouxeram que recentemente fizeram o Arraiá contra a sepse. Então, olha só que legal que eles fizeram. Uma mesona de doces, de comidas muito gostosas, todo mundo ficou em volta da mesa lá, o pessoal de todos os plantões, o pessoal da higiene, o pessoal da recepção, o pessoal da segurança, a equipe médica, a equipe de enfermagem, e aí eles fizeram um circuitozinho de gincanas. Então, pescava-se um peixinho, e no peixinho tinham algumas perguntas sobre o protocolo de sepse, ou alguns conceitos importantes para se identificar a sepse. Então, olha uma forma legal de envolver a equipe, trazer propósito e capacitar ao mesmo tempo, né? Acho que esse é um primeiro ponto quando a gente vai falar de envolvimento dessa equipe da recepção. Uma outra estratégia que uma unidade usou, justamente porque eles também perceberam essa dificuldade da identificação precoce ali já na recepção, é combinar uma pergunta-chave para que a recepção fizesse quando o paciente chegasse. Então, por exemplo, o que te fez procurar o serviço hoje? Uma pergunta que não induzisse também a resposta, e aí eles já tinham um fluxograma desenhado, essa unidade, eles desenharam um fluxograma, que a depender da resposta do paciente, era um paciente que precisava ir diretamente para a classificação de risco. É uma forma de vocês pensarem no desenho, por exemplo, para priorizar o paciente da dor torácica, tá? Eu não sei se alguém quer complementar ou trazer mais alguma contribuição. Então, vamos para a próxima. A Ana Júlia, mais uma vez aí presente. Como priorizar problemas dentro de um sistema complexo usando Lean? E aí, Adriano? Como que a Nós gente prioriza? temos os dados, a ideia é coletar os dados, sempre baseado, qual que é o propósito? Nós estamos aqui nesse projeto com foco na atuação nos 3 protocolos, né? Síndrome coronariana, sepse e AVC. Nós temos que entender dentro de vários problemas que nós mapeamos no Gemba com dados, quais são os que mais representam. Não sei se eu ouvi falar daquela regra 30-20, tá? Poucos vitais, muitos triviais, e tentar começar a testar as ideias de melhoria, de mudança nesses que terão mais relevância. E geralmente são menos, né? Se aparecer 20 problemas, com certeza tem um top 5 que vocês vão ver que terão mais resultado no todo. E aí, só complementando, reforçando, na verdade, a importância de se ter a visão sistêmica. Então, quando eu conheço o meu processo, eu sei qual que é a maior dor, né? Qual que é aquela pedrinha no sapato que mais incomoda diariamente. Então, ali vai ser meu ponto de partida para mapear aí os principais problemas. E aí as ferramentas, elas nos apoiam porque às vezes vários problemas estão correlacionados a uma única causa raiz, que vai impactando, e aí a gente tem aí 20, 30 problemas, né? Então, por isso que é legal o uso das ferramentas, porque elas vão nos ajudar a refinar até que a gente encontre aí as principais causas raízes de oportunidades de melhoria que a gente tem dentro das unidades. Muito bom. Mais uma perguntinha no chat.
do Ronaldo Rodrigues. E os desafios de motivar os servidores. Como fazer com que se sintam pertencentes e queiram ser apoiadores em meio ao caos político que desmotiva a cada dia? Ronaldo, isso é uma coisa que a gente ouve bastante, realmente é um baita desafio. Acho que a gente trouxe aqui um pouquinho alguns pontos, né, de trazer o propósito para a equipe, de envolver a equipe no projeto, nas reuniões, compartilhar os resultados, fazer encontros de comemoração dos resultados, que a equipe faz parte desses resultados alcançados, são estratégias que a gente consegue envolvê-los e motivá-los, né? Alguém quer complementar, gente? Eu só ia comentar que assim, nossa, que a metodologia, nós tentamos mostrar para cada indivíduo o quanto aquilo pode ser interessante para ele enquanto indivíduo, por si só, mas claro que de maneira primordial, o paciente centrado no cuidado, nós queremos mostrar, a gente mostra que o foco é para melhorar esses 3 protocolos, que no caso, esses protocolos, eles são totalmente tempo dependentes e têm relação com causa e efeito direto com morte. Então a gente sensibiliza, nós fazemos tudo isso, e aí de fato vai do profissional mesmo entender se faz sentido para ele ou não, querer ajudar nisso, sabendo de todos esses fatores, e porque ele está ali naquele dia, atuar ou não. O que é mais importante? É político, o seu bem-estar ou salvar vidas, de fato, evitar mortes evitáveis. A gente sensibiliza com bastante clareza isso. E acho que só um ponto, né? A gente trabalha com diversas realidades muito parecidas, e a questão política, ela de fato sempre vai aparecer. Mas isso não é um impeditivo para que as mudanças aconteçam, tá? Então, assim, não desanimem, não achem que é impossível, porque a gente tem diversas realidades que já nos mostraram aí quanto que é possível a gente conseguir esses resultados aí na ponta. Eu vou trazer só um exemplo de uma unidade que, inclusive, é do primeiro ciclo e está aí, que eles faziam café com a gestão. E é uma ideia de também engajamento, muito de encontro do que a Carol trouxe, de tentar mostrar o resultado para a equipe, no sentido de comemorar as coisas que são positivas que vocês conquistaram, e compartilhamento de onde vocês querem chegar, né, para trazer um pouco da visão sistêmica que a Camila tinha falado também. Então, trazer a equipe para próximo da gestão é uma das formas também de engajar. Muito bom. Vamos aí para mais uma pergunta, feita pela Pamela, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, da Coordenadoria de Urgência de Campo Grande. Como aplicar essas ferramentas, né, que vocês trouxeram para trabalhar com equipes reduzidas nas unidades, mesmo aplicando o plano de capacidade plena? O plano de capacidade plena, a ideia dele é quando a capacidade excede a estrutura. Muitas vezes, quando o plano de capacidade plena tem sido aplicado, isso a gente vê nos hospitais também, a demanda não superou a estrutura. É que os pacientes estão passando mais tempo nos pontos de cuidado, devido ao fluxo não andar, e como a porta é aberta não para de chegar paciente, em algum momento tem-se a impressão que é preciso, que agora excedeu a estrutura, a capacidade, e aí o pessoal tem aplicado. Mas o capacidade plena é para quando, de fato, a demanda ela vem diferente. A Camila falou de utilizar dados recorrente ao ano de tendência, a gente analisa qual que é a demanda que vem. Se tiver algum dia um ônibus tombou, algum surto, aí sim precisa do PCP, porque a demanda ela vai exceder. Mas geralmente não. A gente está fazendo isso porque nós não melhoramos o nosso fluxo. Lembra do fluxo contínuo? Então, a equipe ela é reduzida, ou a impressão que ela é reduzida, por conta que os fluxos não estão andando. Depois que nós começarmos a fazer Kaizen, conhecer de fato a capacidade e controlar a demanda um pelo outro, aí sim a gente vai conseguir entender se em algum momento ou não a equipe de fato é reduzida. Então, vamos fazer Kaizen. Lembrando que tudo isso que a gente está falando nasceu num ambiente de total escassez de recursos. É para isso que serve, para a gente conseguir utilizar melhor os recursos. Mas temos que olhar para o fluxo mesmo. Os pacientes devem estar ficando muito tempo na passagem ali. Muito bom, é isso aí, as ferramentas foram para esse ambiente mesmo, né? A Carolina Feronha.
Alguns pacientes chegam e já falam que estão com dor no peito. Nesse caso, devemos mandar direto para a classificação de risco? Porque na recepção não é possível avaliar se é verdade ou não. Perfeito, Carolina. Eu acho que, assim, estou falando um pouquinho da experiência que a gente tem com as unidades. Recepção não faz diagnóstico, não é uma pessoa, não é um profissional da saúde, ela não faz julgamento nenhum. Então, o que ela pode fazer é levar na classificação de risco. Aí lá é um profissional da área da saúde, vai fazer as perguntas certas para aquele paciente. É dor torácica? Vai conduzir como sendo, né? Abre o protocolo e segue o fluxo. Não é dor torácica, o paciente, obviamente, vai ser classificado como tal, um paciente verde, azul, seja o que for. E isso é um fluxo que vocês também podem trabalhar com a população, né? Fazendo educação em saúde, com orientações, né? Ali na recepção, colando cartazes. É um processo de aprendizado que leva um tempo, mas que vocês conseguem, tá bem? É um pouquinho da nossa experiência com as equipes. Mas isso aí, só Carol, é um ponto também que a gente sempre reforça, a importância de envolver a recepção no treinamento. Então, embora dentro do processo ali eles não tenham condições, não são profissionais da saúde aptos a reconhecer ali sinais, sintomas, nem diagnosticar, mas quando a gente envolve eles dentro do processo, como parte do processo também de reconhecimento desse paciente, que chega com dor torácica e sugestiva de uma síndrome coronariana, é um diferencial, tá? Então, a gente recomenda que dentro dos treinamentos que vocês realizem na unidade, que vocês envolvam a equipe da recepção, essas equipes que terão o primeiro contato com o paciente. E, às vezes, isso vem muito quando a gente tem algumas realidades que trabalham com o totem da dor torácica, né? Alguns locais falam, a gente não coloca isso porque você, né, você não conhece o pessoal daqui, o povo daqui, se não atende, já chama o vereador, o prefeito, e é o componente de educação em saúde que a Carol comentou. Então, assim, é possível, gente, é possível, e se a gente tem profissionais ali aptos, capacitados para esse tipo de reconhecimento, mesmo que não farão diagnóstico, isso também torna ali o fluxo muito mais bem desenhado e ágil para que a gente atenda o quanto antes esse paciente crítico aí que necessita ser priorizado dentro da classificação, tá? Muito bem. A próxima pergunta é CAIS 2, Valparaíso de Goiás. Haverá mudanças na questão do projeto? Ou seja, encaminharemos indicadores sobre essas evoluções ao programa? Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas a gente vai acompanhar os indicadores de vocês por meio da inserção dos pacientes no REDCap, né? E aí a gente vai acompanhar, sim, junto com vocês, a evolução, ou seja, a melhora dos indicadores, que é o que a gente espera. Isso vai ser compartilhado com vocês o tempo todo, tá bem? Mais alguma coisa, Sá? A gente vai falando e vai lembrando, né? A gente vai discutir nas visitas, mas o que é interessante é a reflexão sobre como o processo está desenhado, porque até mesmo quando a gente fala a recepção, existe ali um gap entre o tempo da chegada do paciente até a passagem na triagem, mas a gente precisa entender que a triagem também está sendo bem assertiva, né? Porque a gente tem casos que o paciente é triado e que a gente perde essa triagem mesmo depois da classificação. Uma vez a gente estava em alguma unidade onde a gente começou a discutir até mesmo sobre a questão do paciente com prioridade, que era um fluxo que também não estava bem desenhado, né? E que ele mesmo classificado, ele competia com o paciente prioridade por lei, que não era bem reconhecido, assim, a gente não tinha essa classificação ali de atendimento preferencial, mas o paciente que recebia a classificação, então, assim, era perdido, eram várias etapas realizadas, mas que se perdiam depois, durante a jornada do paciente. Então, são reflexões que a gente precisa trazer
mas que elas só serão viáveis se a gente, de fato, ter esse mapeamento do processo, essa visão sistêmica, aí para a gente entender aonde que mora as oportunidades de melhoria, e aí que a gente vai atuando, né, implementando os métodos, utilizando as ferramentas para trazer maior fluidez aí para cada uma das etapas. Muito bom. Já estamos aí com quase 1h30 de reunião. Muitas perguntas extremamente pertinentes, interessantes. Acho que se a gente não tiver mais nenhuma contribuição, mais nenhuma pergunta, já vamos encaminhando para o encerramento. O Cais do Valparaíso colocou aqui que realmente a dúvida foi respondida. Que ótimo. Agradecemos mais uma vez, pessoal, a presença de todos aqui, por vocês terem se organizado para esse momento super importante. A gente tem falado aí no individual com todas as equipes, né, que a reunião geral, ela tem um teor de capacitação, né, por isso que é importante vocês estarem aqui. Agradecemos também aos nossos especialistas que se dedicaram aqui, trouxeram de uma forma muito clara como se construir, né, um projeto de melhoria dentro de uma unidade, com as ferramentas adequadas, né, com a condução certa, e desejamos a todos uma excelente tarde. Obrigado pela oportunidade, e bora fazer Kaizen. Obrigada, gente. Boa tarde.